Salve, salve, fiel! Corinthians e Flamengo empataram em 1 a 1 nesse domingo e agora vou trazer para vocês algumas reações da mídia nesse resultado. É isso aí, pessoal. Terminou na Neoquímica Arena. Corinthians 1, Flamengo também 1. E quando eu falo que esse time escolhe jogo para jogar, escolhe sim. E essa partida de hoje contra o Flamengo provou isso, principalmente no primeiro tempo. Se tivesse jogado com essa mesma postura, com essa mesma disposição e com essa mesma entrega nos últimos jogos, o Corinthians não estaria 6 jogos sem vencer uma partida. Então, esses jogadores precisam tomar vergonha na cara sim. E é por isso mesmo, cara, que esse time precisa ser cobrado. Inclusive pela própria comissão técnica, que muitas vezes passa a mão na cabeça desses caras. Com relação ao jogo, pessoal, o Hugo Souza aí, ele teve um momento de vilão e depois herói, ainda no primeiro tempo, né? Uma cagada monstra naquela saída de bola aí, com 3 minutos, 1 a 0 pro Flamengo. Depois ele fez uma defesaça num voleio que o Arrascaeta deu. O bom, cara, desse time do Corinthians é que quando tomou o gol, ele não sentiu. Colocou a bola no chão, buscou o empate e jogou para isso. A grande decepção, galera, foi justamente o segundo tempo. Com a mais, cara, desde os 10 minutos ali naquele jogador do Flamengo que acabou sendo expulso, o Corinthians não teve força para virar dentro da própria casa. Um futebol pobre, praticamente sem nenhuma grande chance criada, até os 50 minutos, cara. Quando o Corinthians teve uma chance ali, que o Guinegão, velho, esse moleque é o inimigo da bola. Eu não sei o que a bola te fez, ô Guinegão, que você não gosta dela e ela não gosta de você. Tá de brincadeira, meu parceiro. A furada que você deu ali pra virar o jogo, mano, se consagrar, tá de brincadeira. Aí o Yuri Alberto, na sequência do lance, ainda não conseguiu dominar e bater virando o corpo ali. Foi uma bela defesa do goleiro do Flamengo que impediu a virada do Coringão. Mas com isso, pessoal, o Corinthians ele soma o 7º jogo sem vencer e pro nosso técnico tá tudo sob controle, porque a gente tem que confiar nele, porque ele sabe das coisas e ele sabe fazer. Só precisa provar quando, né, Dorival? Porque do jeito que tá, a situação tá feia. 7 jogos sem vencer. E agora, pessoal, vamos ficar aí com a reação do nosso grande Ronaldo Giovanelli a esse último resultado do Timão, esse empate por 1 a 1 contra o time do Flamengo. Isso aí, ó, terminou o jogo aqui na Arena, a juizada saiu sendo vaiada. Agora é o seguinte, o Corinthians poupou todo mundo, o Memphis também deve estar no avião agora, indo lá pra Holanda, tal, com a seleção dele, mas ó, chegou lá, a arbitragem, 1 a menos. O que o juiz fez aqui hoje, o VAR também, o VAR só se ligou quando expulsou, falou, volta aqui, você não pode expulsar do Flamengo. Aí teve o pênalti lá em cima do Matheus e outro lance aqui na área pro Flamengo, ele deu. Então tem coisas que só acontecem contra o Flamengo. Agora, falando sério, o Flamengo, um time diferente, time de garra, de força, hein? E quem tiver habilidade é a Arrascaeta e o Paquetá não vai jogar. Tem que ter força também. Agora o Corinthians foi garfado em casa. Porque todas as faltas, depois da expulsão, o juiz e o VAR sumiram. Esse foi o jogo, essa foi a parada de Flamengo e Corinthians. E a galera aqui tá brava com a juizada. Eu acho normal, a juizada e o VAR. É isso. E na minha visão, concordo plenamente, tanto com o Mano quanto com o Ronaldo Giovanelli. Corinthians com 1 a mais deixou bastante a desejar e acredito que poderia ter feito uma partida melhor no segundo tempo e conseguido também um resultado melhor, já que um confronto desses, um jogador a mais faz bastante a diferença. Mesmo com os jogadores do Flamengo sendo de altíssimo nível, jogadores aí que conseguem se sobressair em campo com as suas qualidades, seus controles de bola e de jogo, mas mesmo assim acredito que o fator caso o Corinthians atuando como mandante e com 1 a mais não poderia ter perdido os 3 pontos nessa partida e tinha que ter conseguido a vitória, o resultado positivo nesse confronto. Agora o Corinthians foca as suas atenções aí para treinos aí e uma semana aí bastante longa e positiva para descansar os seus atletas, já que tem aí agora a data FIFA com os jogos das seleções, e o próximo confronto do Corinthians é voltando aí dessa parada contra o Fluminense fora de casa. E peço a você, fiel, que deixe aí nos comentários o que você achou desse resultado entre Corinthians e Flamengo e o que você espera do Corinthians para os próximos jogos. Já peço a você também, fiel, que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like no vídeo que ajuda demais no crescimento do canal, e vou ficando por aqui e até os próximos vídeos.